Olá, tudo bem com vocês? Estou lendo esse livro ainda, A Vida Intelectual, e me deparei com algo de suma importância, que é justamente a arte da escutatória. Nós temos muita dificuldade em escutar o próximo, mas escutar de verdade, escutar com a alma, por assim dizer, sentar, olhar nos olhos de uma pessoa e ouvi-la com a sua própria alma, sabendo que aquela pessoa é importante, que o que ela tem a dizer é de suma importância. Muitos de nós pensamos que sabemos alguma coisa e na verdade nada sabemos. Sempre estamos em busca do conhecimento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Quem escreve isso é justamente o grande apóstolo Paulo, um dos maiores pensadores que a história da humanidade já teve. E nesse livro fala algo muito interessante que começa assim: diz-se que os grandes homens só são grandes depois de morrerem. A maioria não os reconhece. Talvez alguém que tem o valor de um Descartes esteja sentado ao seu lado e você não escuta, não interroga. Discute com o espírito belicoso, corta-lhe a palavra para dizer baboseiras. E mesmo que ele não tenha um tal estatura, sendo porém um grande espírito, por que você deixa que ele oculte ou carregue silenciosamente sua riqueza? Talvez você está diante de um Descartes. Talvez você está diante de um grande pensador e essa pessoa tem muito a lhe ensinar, muito a falar com você. No entanto, você não ouve essa pessoa, você não tem tempo para escutá-la. Por quê? Porque você está com espírito belicoso. Rubem Alves escreveu um artigo sobre a arte de escutatória que é muito importante nós nos atentarmos para ele. Começa assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vê anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Você deseja aprender a ouvir? Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Albert Carreiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio Albert Carreiro: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Nós sempre acreditamos que tem uma ideia melhor do que o nosso próximo, que o nosso sofrimento foi maior do que o sofrimento dele. Como se o sofrimento poderia ser comparado. Ah, você padeceu isso porque você não conhece a minha pessoa, a minha história. A minha história é muito mais sofrida. A minha história tem muito mais dor e sofrimento. Nós sempre achamos que de alguma maneira somos melhores do que o nosso próximo. E estamos totalmente na contramão do que o apóstolo falou em Filipenses: tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando obediente até a morte, morte de cruz. Porque Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, tanto no céu como na terra, como embaixo da terra. O que fez com que Jesus se humilhasse tanto? Primeiramente, o espírito de humildade. Ao considerar a humanidade em pecado, em rebelião contra ele, ele se doou para essa humanidade. E é muitas vezes isso que nós devemos fazer, um espírito de humildade diante de nosso próximo. Humildade a tal ponto de nós podermos esvaziar de nós mesmos. Essa também é uma grande prerrogativa dos psicólogos, daqueles que estudam a alma ou a psique da pessoa. Ele precisa estar diante do paciente e escutá-lo, ouvi-lo e se esvaziar das suas próprias prerrogativas, daquilo que ele pensa que sabe. Isso não é uma tarefa fácil, como diz Rubem Alves, é uma tarefa difícil, é uma tarefa sutil. Você tem que se esvaziar de si mesmo para se colocar no lugar do seu próximo, ouvi-lo com a sua própria alma.
Quantas histórias eu já ouvi dentro de ônibus, quantas pessoas do meu lado que estava sofrendo e padecendo e só precisava de um bom dia para ele começar a contar a sua história de vida. E eu passei quase 40 minutos ouvindo uma pessoa estranha e aprendendo muito com ele. Tem muitos camponeses que sabem muito mais do que grandes filósofos, porque esses grandes camponeses, ou esses camponeses, por assim dizer, estavam totalmente entregue à vida cotidiana, à vida ordinária. E muitos grandes filósofos se colocaram a sua filosofia somente dentro da sua própria cabeça, dentro de um quarto fechado, esquecendo que existe um mundo lá fora. E esse mundo clama por ser ouvido, esse mundo clama por escutatória, que alguém ouça o seu clamor, ouça as suas dificuldades, ouça as suas próprias mazelas, porque aqueles mesmos que praticam essas mazelas, de alguma forma estão sofrendo e padecendo por conta das suas próprias mazelas. Que nós venhamos ouvir talvez um Descartes, talvez um grande pensador, talvez um camponês que esteja ao nosso lado. É muito difícil essa arte sutil da própria alma de ouvir o nosso próximo com o espírito de humildade e com o espírito de nos colocar ao lado dessa pessoa e sentir a dor dessa pessoa como se fosse a nossa própria dor. Ouvir os dilemas dessa pessoa como se fosse o nosso próprio dilema. Que fica essa dica. Eu tive esse insight agora e queria compartilhar com vocês.